Cláudio estava descendo com uns pets, umas camisetas, e foi na época do SES, do HC-137. O Cláudio chegou e falou assim: e aí, cara, você é de onde? Eu falei assim: eu sou de Brasília, cheguei de Brasília, estou aqui em Goiânia agora, morando aqui em Goiânia. Ele falou assim: não, velho, você gosta de... Eu estava com a camisa do Dead Kennedys. Ele falou assim: você gosta de som punk? Eu falei assim: cara, eu gosto de som punk, sim. Ele falou assim: você gosta de quê? Eu falei assim: cara, eu gosto de Dead Kennedys, eu gosto de Sex Pistols, é o que eu estava falando na época, na Ramones, que todo mundo gostava. Eu falei assim: pô, cara, porque é difícil, aqui em Goiânia tem mais banda metal. Ele falou assim: é mesmo, cara? Ele falou assim: e aí, você toca alguma coisa? Eu falei assim: cara, eu tô aí tocando com os caras do... Aprendi a tocar bateria agora, com uma banda chamada Ponto de Interrogação, pá, e tô afim também de montar uma banda punk. Ele falou assim: então vamos montar, cara. Eu falei assim: então vamos embora. Ele falou assim: e aí, nome, pá? Daí pintou o nome do HC-137, que foi também essa banda que a gente montou, que foi a primeira banda punk que rolou aí no cenário na época. O meu pai falou que na época dele haviam dificuldades para se promover a música, para se divulgar ela, para se gravar ela, para se ensaiar. Tipo assim, no período do Components, né, na atualidade agora, com as redes sociais, internet e com meios para gravar, para ensaiar, o que acontece na verdade é um outro problema, que não é bem um problema, que é a pluralidade de informações. A gente vive numa época com muita informação e muito acesso à informação. E isso é muito bom para a banda, só que também ela seja um problema que é como você chamar a atenção das pessoas no meio de tanta informação que elas têm acesso. Isso é uma informação que chama mais atenção do que as demais informações. E por isso, como uma banda independente, a gente tem que tanto ser músico, compositor, como publicitário da banda, aquele que vai ficar postando sempre para mostrar que a banda tá viva para todo mundo nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Também procurar shows, lugares para tocar, para sempre estar mostrando que a banda tem atividade. Volta e meia alguém vem falar pra gente que nosso Instagram tem umas coisas engraçadas, o Facebook, a gente vive fazendo sorteio. Isso tudo é para tentar chamar mais a atenção das pessoas para a parte musical, que é o que realmente interessa na banda. Mas você tem que usar vários artifícios para conseguir chamar a atenção pro cerne da questão. No meu caso, sou um cara que vem de Senador Canedo. Por isso que eu fiz uma música, por exemplo, chamada Todo Dia, que eu escrevi quando eu trabalhava de call center. Eu estudava na UFG, trabalhava de call center, né? Tipo, eu alugava meu ouvido para ser pinico. E naquele conflito ali que eu vivia, eu acabei fazendo uma música falando do cotidiano, do todo dia. Todo dia. Então, enquanto algumas bandas cantam inglês, e eu já vi bandas, inclusive, falar assim: a gente canta inglês porque a gente não tem nada pra dizer. Já vi gente falar isso. Eu não. Eu tenho coisas pra dizer do cotidiano, né? Do que eu observo. Inclusive, várias coisas. Eu tenho muito pra falar, né? Até mesmo, às vezes, eu falo muito, inclusive, com silêncio, né? Aqui eu tô falastrão aqui, mas às vezes eu fico observando, observo o que tem acontecido com esse cenário do rock. Inclusive, observo que a gente vive, talvez, um momento, né? No meio underground, né, de uma certa, como é que eu vou dizer? Uma certa, talvez uma crise do rock ou do underground. Hoje o mundo virtual nos coloca numa outra situação e tal, né? Então, esse cenário que eu tô falando aqui, por exemplo, dos fanzines, da Oxport, da fitinha cassete, de pedir pro cara gravar uma fitinha cassete e dar pra você ouvir, era aquela coisa. Hoje a gente vive um outro momento, né? Eu não vou dizer que é melhor ou pior, só vou dizer que é diferente. Lá nos idos de 1967, eu passei num concurso para a Rádio Progresso de Juazeiro, uma emissora de um grupo muito forte da região. E jovem, sempre interessado na movimentação musical que o país estava nos apresentando. Uma das movimentações e que eu encaixei perfeitamente bem foi nos idos de 68, 70 aproximadamente, com a Jovem Guarda. Ora, uma emissora do interior do Ceará, em que você tinha por obrigação estar ligado no que acontecia na música nacional e na música internacional, de repente eu começo a ouvir coisas do outro lado do mundo e
essas coisas chamavam a atenção de todos os locutores da época. Mas eu tive um carinho muito especial voltado para o grupo inglês, os Beatles. E aí começa a nossa mesclagem na programação normal da Rádio Progresso de criar um programa de Jovem Guarda brasileiríssimo, não é? Com inserções dos Beatles. Começa aí uma grande paixão. A coisa era tão séria e nós trabalhávamos com long plays, né, o famoso LP, o bolachão como chamam hoje, que cada vez que os Beatles lançavam um disco novo, nós éramos os primeiros, junto com as pessoas que distribuíam discos na região, a divulgar ali em Juazeiro do Norte. Mas você julgou muito antes de me ouvir e entender. Em 89, nós fizemos a primeira apresentação do Vícios da Era, e é uma banda então que teve a sua vida no início dos anos 90. O ambiente que nós vivíamos, a nossa mente, ela pulsava dos anos 80. Nós formamos nossa banda com toda a bagagem 80, né? Então, as referências sonoras, as condições de estrutura para você estar tocando, como instrumentos, por exemplo. Quase não havia instrumentos importados em Goiânia, era só instrumentos nacionais. As condições para ensaio eram muito poucas, porque existiam poucos estúdios em Goiânia. Outra coisa também eram os locais de apresentação, eram muito limitados. A gente tinha ali um Martin Sererê, que de certa forma canalizava já umas primeiras apresentações. Um Teatro Goiânia, que às vezes também ele era oportunizado como uma forma de poder estar apresentando um rock and roll lá. Mas eram muito esporádicas as oportunidades de se tocar naquela época, no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Tanto é que nós começamos no festivais de escola. Então era um ambiente que tinha, de certa forma, para você estar surgindo, né, tendo as primeiras oportunidades de uma banda aparecer para o público. O rock rolou no casarão ao lado, todo mundo louco, todo mundo animado. Daí a gente montou o Rolling Chamas, que a gente encontrava no Casarão do Rock, que era do Leozinho, que era um supermercado do lado, atende lá também que não tem mais hoje, acabou. E do lado era o Barracão, que era o Casarão. Daí o Leozinho montou um estúdio lá, cara, e ensaiava lá o MQN, a gente, o Valentina e mais uma porrada de gente que ia pra lá, né, cara? Ia lá tomar uma cerveja, ficar com a gente, bater um papo, aquela coisa toda. Então ali virou tipo um escritório do rock, né? Eu falo. E aí nessa onda tava eu, o Léo, o Madonna, o Fabrinter e o Edmar. O Edmar era menino, cara. O Edmar era menino. E a gente sempre reunia para fazer som, só que assim, nunca tocou esses quatro caras junto, né? E a gente sentiu, a gente falou assim, porra, eu liguei, a gente começou a fazer som pelo prazer mesmo de fazer som, né, cara? Aquele lance de um dia todo de trabalho, eu vendia o dia todo vendendo componente, circuito integrado, transistor, diodo, capacitor, escambau. Daí chegava à noite e falava assim, pô, você tava uma pilha, né, cara? Daí a gente ia pro Casarão e onde fazia rock terapia. Né? A gente ia fazer uma rock terapia. Entrava para lá, fazia um som, dava uma baixada na pressão, ficava todo mundo tranquilo. E disso daí, cara, foi rolando, daí a gente fez uma porrada de música. Daí o Léo, que o Léo é mais louco de todos, né? O Léozinho, falou assim, não, vamos gravar um disco. Eu falei, então vamos gravar um disco, cara.